Nessa semana, o Lula finalizou a composição dos seus 37 ministros e algumas coisas ficaram interessantes, como a composição com a União Brasil, o partido do Moro, ou seja, o Moro agora é base do Lula no Congresso. Que ironia do destino. Só que alguns aliados do Lula no Congresso avisaram que essa composição vai dar problema, ou seja, vai dar Eduardo Bananinha na palavra deles, porque Lula privilegiou demais o Senado em detrimento da Câmara. Só que o Lula avisou, principalmente a União Brasil, sem voto não tem ministério. Na sua opinião, Sérgio Moro vai votar a favor de Lula? Você acha que essa composição pode dar problema futuros? E mais ainda, você gostou dos ministros do Lula? Deixe o seu like se você curtiu das indicações ministeriais e se inscreva no canal. E essa composição que foi feita pelo Lula, na minha opinião, foi uma composição interessante, a começar pelos ministros indicados. Nós temos ali Alckmin, Tebet, Marina Silva e o próprio Fernando Haddad, ou seja, 4 ex-candidatos à presidência da República por 4 partidos diferentes. Na minha opinião, são nomes qualificados, como a maioria dos nomes dos ministros que foram indicados por Lula. Temos ali uma ou outra pequena ressalva. Eu fiz comentários sobre essa indicação final do Lula, link também aqui no card. E tem algumas pessoas na imprensa falando de hegemonia do PT, e é claro que isso é uma grande tolice, porque esse ministério é um ministério muito diversificado. Nós temos figuras de vários partidos, até pessoas sem partido político. E é claro que o PT vai ter um protagonismo, porque o PT foi o partido que conduziu a vitória do Lula contra o Bolsonaro. Sem o PT não haveria vitória dessa chapa completa contra o Bolsonaro. Então é uma bobeirinha que estão criticando, é uma grande tolice. E o Lula fez essa composição ministerial para ter algumas coisas, principalmente respaldo internacional, com a Marina Silva, que é uma autoridade internacional brasileira, governabilidade no Congresso, por isso que nós temos integrantes do MDB, do PSD e do União Brasil, e para colocar o plano econômico do Lula na jogada. Então aí nós temos o Haddad e a Simone Tebet. Para entender melhor o plano econômico do Lula, link aqui no card. Só que essa composição, que ao meu ver foi uma composição interessante, tem provocado algumas irritações, principalmente nos deputados federais. Porque o Lula, ele privilegiou mais os senadores. Então, se você for pegar os ministérios de ponta, ficaram com os senadores. E isso causou uma irritação, uma ciumeira imensa. Porque deputado federal tem complexo de inferioridade. Eles se acham inferiores aos senadores. E de fato, ser senador é mais nobre. Então eles querem ter algum tipozinho de prestígio. Por isso que o Congresso, ou melhor, a Câmara dos Deputados, travou tanto assim a aprovação da PEC da transição. Só que alguns aliados do Lula na Câmara dos Deputados começaram a falar que essa composição, principalmente com a União Brasil, vai dar Eduardo Bananinha. Ou seja, vai dar M. Porque os cargos mais importantes dos ministérios para a União Brasil e para o PSD vieram do Senado. E aí começa todo o problema. Só que essa é uma fórmula que o Lula já usou no passado e está replicando. O Lula sempre teve uma proximidade maior com o Senado do que com a Casa Baixa, que é a Câmara dos Deputados. Tanto que o Lula optou por começar a tramitação da PEC da transição pelo Senado. E é interessante porque fica muito explícita essa relação diferente do Lula com o Senado, com a Câmara dos Deputados, pelo MDB. O Lula tem o apoio maciço do MDB no Senado, porque ali é o Renan Calheiros que manda. Então o Lula é um aliado do Renan Calheiros, eles são muito próximos e tem quase uma simbiose, né, o Lula com o Renan Calheiros. Então no Senado tá tudo certo. Só que quando vai para o MDB na Câmara dos Deputados, aí que o bicho pega. Foi o que aconteceu com a Dilma. Quando Dilma colocou o Michel Temer para ser o seu vice-presidente, o Temer vem da Câmara dos Deputados e não do Senado. E foi justamente o MDB da Câmara que derrubou a Dilma com o Temer e o Eduardo Cunha. No Senado, o partido até tentou segurar com o Renan, mas não deu. Então há essa relação conflituosa do Lula com a Câmara dos Deputados e uma relação mais harmônica com o Senado. Mas o que você acha dessa fórmula do Lula? Foi correta, não foi? Vai dar problema? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E o PSD tá tendo aí uma chiadeira. Porque o que aconteceu? Para que o Lula tivesse governabilidade, ele queria o apoio do PSD, que é uma bancada grande tanto no Senado quanto na Câmara. E o PSD pediu pastas importantes. E o Lula entregou. Entregou ao partido o Ministério da Agricultura e o Ministério de Minas e Energia. 2 pastas importantes. Só que foram para os senadores. A pasta que ficou com os deputados
foi a pasta do Ministério da Pesca e os caras ficaram fulos da vida, porque o Ministério da Pesca é o ministério de entrega somente para os estados da região Nordeste e da região Sul, porque ali tem as regiões piscicultoras do país. Então se você não é dessas regiões, não faz muito sentido você ter o Ministério da Pesca. Então eles estão pezinhos da vida com a indicação do Lula, porque eles não foram tão prestigiados assim. E União Brasil também ficou com um problema. Você sabe, eu contei para vocês, expliquei, que a União Brasil estava indicando para o Ministério da Integração Regional o Elmar Nascimento. Só que o Elmar Nascimento fez ali umas bobagens, pressionou o Lula, pressionou o Arthur Lira, se queimou, também já estava com um problema de corrupção antes mesmo de assumir o ministério, porque ele tinha usado ali aparentemente gráficas de fachada e já ia causar problemas para o Lula. Link aqui no card para você entender essa história do Elmar Nascimento. Então o Lula optou por um outro nome, do União Brasil, uma indicação do Davi Alcolumbre, que era o governador do Amapá, o Valdez Góes. Tudo bem que ele é do PDT, mas ele vai para o União Brasil. Só que essa é uma indicação do Senado. E aí começa todo o problema. Porque os parlamentares, ou os deputados da União Brasil falaram assim, mesmo a União Brasil tendo 3 ministérios, toda essa composição vai dar ao Lula apenas um voto no Congresso, ou um voto na Câmara, o voto do Luciano Bivar. Os outros deputados, todos vão ficar independentes. O Lula pode ter o apoio do União Brasil no Senado, mas na Câmara dos Deputados nós somos independentes. Só que os caras querem ameaçar o Lula. O Lula é muito mais político do que qualquer deputado que está ali. Claro. E o Lula chegou por Luciano Bivar e também por Davi Alcolumbre e falou o seguinte: amigões, o babado é aí, pega a visão, pega a visão. O Lula chegou e falou, pega a visão. Ele falou, certeza que ele usou isso. Pega a visão. Eu dou pra vocês os ministérios. Vocês querem ministérios de ponta? Estão aqui. Mas o lance é o seguinte, eu quero voto. Sem voto não tem ministério. Capite? Eu sei, isso é o Lula falando, eu sei que vocês fizeram base de Bolsonaro. E eu sei também que eu não vou ter o apoio maciço, concreto, amplo de vocês. Eu só quero os votos suficientes. Me deem isso e eu dou os ministérios. Se vocês não me derem isso, eu vou retirar o ministério de vocês. O Alcolumbre e o Luciano Bivar falaram o seguinte, beleza, nós só queremos tempo para negociar com nossas bases, convencer. Dê para nós os ministérios e nós os convencemos. Beleza, os ministérios estão aqui. Vai rolar? Não sei. O Lula aposta também no Arthur Lira. Porque o PT vai apoiar o Arthur Lira para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. E o Lira precisa dos votos do União Brasil. Então eles estão usando o Arthur Lira para domesticar o União Brasil na Câmara dos Deputados. E o Lira, não existe pessoa mais capaz para fazer isso do que o Arthur Lira. Nós temos muitas ressalvas com relação ao nome do Arthur Lira. Eu o considerava um bom político. Principalmente nessa parte de... Bom político não de fazer política, mas de mexer nos bastidores. Porque o cara fez uma jogada e ele é absoluto ali na Câmara dos Deputados. É uma candidatura única praticamente. A família Calheiros que me perdoe de fazer esses elogios ao Arthur Lira. Mas aí a gente resolve isso no privado. Enfim, o lance é que o Lira ele tem essa condição por conta do orçamento secreto. O problema foi que o Bolsonaro, na calada da noite, ele vetou o remanejamento do orçamento secreto para o orçamento 2023. Isso tira poderes do Arthur Lira e dificulta a articulação do Lira e do Lula com a União Brasil. Então é possível que no recesso parlamentar, os parlamentares eles façam a votação para derrubar o veto do Bolsonaro com relação ao orçamento secreto. O jogo dos bastidores só está começando e eles vão acabar vindo assim a conta-gotas e nós vamos fazer toda a cobertura aqui, inclusive cobertura da posse do Lula. Então não perca no dia 1º aqui no canal.